Salmo 121, Deus, o nosso protetor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora para sempre. Amém? Vamos repetir todos juntos o versículo 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou estar fazendo uma oração ao Senhor neste momento. Soberano Deus e querido Pai, neste momento em que nos encontramos aqui, Pai, na Tua casa, para agradecer ao Senhor por mais desta oportunidade, Pai, de estarmos juntos, reunidos na Tua casa, Senhor, em pequenos grupos, mas estamos aqui, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Esteja abençoando cada irmão aqui presente, também aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja abençoando também a sua vida, Pai. Coloque em nossos corações a sua vontade e faça de nós o Teu querer, Senhor, e em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. O que eu quero dizer para os meus irmãos essa noite é um texto pequeno, mas vale a pena a gente estar ouvindo. O Salmo 121 nos diz, sobre eleva os meus olhos aos montes e de onde me virá o socorro. Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Eu quero começar com uma pergunta para os irmãos, dizendo assim: você ama a Deus? Você ama a Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso Salvador? Deus te ama. Se Deus não nos amasse, por que Ele daria o seu Filho para morrer em nosso lugar, ainda com todo aquele sofrimento e sofrimento de cruz? Pelo amor, Ele fez e faz algo para mim e para você. Se você o ama com amor verdadeiro, não cruze os braços. Vai ao encontro daquele que necessita do amor de Cristo. Se Deus tivesse nos amado com falsidade, Ele não teria crucificado seu próprio Filho na cruz em nosso lugar. E também eu acredito que se isso não teria acontecido, nós talvez não estaríamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Ele também não teria descido do alto céu como Filho de Deus para ser crucificado. Se você quiser recarregar a sua bateria, não espere por Jesus de braços cruzados, vá ao encontro dele. Se você estiver sendo chamado para falar do Evangelho de Cristo, o que você faria? Você iria obedecer ou ficaria de braços cruzados esperando que alguém falasse em seu lugar? Que alguém pudesse fazer o que Deus permitiu para que você fizesse? Muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes nós estamos junto com um amigo nosso, um colega da gente, às vezes até de trabalho, e Deus nos dá a oportunidade de falar do amor dele para essa pessoa, e muitas vezes a gente deixa passar em branco. A gente mal sequer toca no nome de Cristo, sabendo que ele está necessitando do amor de Deus.
está necessitando de ouvir falar um pouco do Evangelho de Cristo. No Salmos 23, nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito desse versículo do Salmos 23, porque a gente se vê quando nós éramos criança, pequeno. Eu imagino por mim que hoje eu estou com quase 50, a dona Eunice já tem mais ou menos um pouco mais aí, não vou falar a idade. Mas naquela época, né, dona Eunice, era muito mais difícil as coisas do que hoje, né? As crianças brincavam na rua, tinha totalmente liberdade e também tinha muitas dificuldades em adquirir as coisas, né? Até o próprio alimento, a comida da gente, a gente tinha, os nossos pais tinham um pouco de dificuldade para conseguir, mas mesmo assim, como diz o Senhor, nos Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele nunca deixou faltar nem um arroz e um feijão para que seus filhos passassem necessidades, né? Então, por isso que eu gosto muito desses salmos, porque realmente esses salmos e esse versículo fala realmente que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado em toda a nossa vida. Temos que estar sempre buscando a presença de Deus em nossa vida, para que Ele nos ajude contra o inimigo também. Daniel orava 3 vezes por dia, e mesmo assim, alguns atrapalhavam. Vamos dizer assim, queria que ele se desse mal contra o rei, que Daniel teve tanta dificuldade, mesmo ele servindo a Deus, sendo um homem de fé, sendo um homem também, como posso dizer, segundo o coração de Deus também, teve dificuldade, porque pessoas ao seu lado, que ele achava que era amigo, se tornava inimigo dele, que queria mesmo derrubar Daniel. Mas Deus foi tão misericórdia com Daniel que não permitiu que isso acontecesse. Daniel tinha muita fé, ele amava muito a Deus, e tudo o que Daniel fazia era com muito amor e também debaixo da proteção do nosso Deus. Deus quer você do jeito que você está. Isso é porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, não teria dado o seu Filho para morrer em nosso lugar. E morte de cruz, como já falei no começo. Jesus também não teria sofrido tanto amor por nós. Cristo foi para a cruz, não de braços cruzados e também sem reclamar. Tudo isso foi por amor a mim e a você. Foi por amor à humanidade. Cristo foi para a cruz para levar eu e você para a casa do Pai. Amém? Cristo foi para a cruz para levar eu e você para a casa do Pai. Você vai fazer o quê? Ficar de braços cruzados ou ir ao encontro de Cristo quando Ele nos chama para alguma missão, para algum trabalho, para algo que Ele quer que nós façamos para o seu Evangelho. Em Salmos 126, versículo 1, parte A, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eu entendo também que Ele também quer restaurar a nossa sorte. Ele quer a sua confiança nele. Ele quer que você se entregue de corpo e alma, porque somente Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso refúgio. Somente Ele pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida e fazer de nós o que Ele bem entender. Em Neemias 8, versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você é de um lar cristão, você tem que ensinar os seus filhos a amar a Deus. Quando estamos louvando ao nosso Deus, o nosso semblante é mudado, há um sorriso em nosso rosto, é sinal da esperança de Cristo em nós. Mas será que esse sorriso em nosso rosto tem que ser só quando nós estamos louvando e adorando ao nosso Senhor?
ou é durante 24 horas do nosso dia, onde nós estivermos, para demonstrar às pessoas que em nós há algo em Cristo, há um semblante de Cristo em nossa vida, para que as pessoas reconheçam em nós que nós temos um Deus que pode nos abençoar, que pode nos ajudar na nossa caminhada, que nos socorre nos momentos em que nós estamos mais, às vezes, com tantas dificuldades, ou é só no momento em que nós estamos louvando e adorando ao Senhor? Se você realmente ama o Senhor, ensina os seus filhos a louvar a Deus, a glorificar ao Senhor e também a fazer oração ao nosso Deus. Em Provérbios 22, versículo 6, nos fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós sabemos, meus irmãos, que nós fazemos de tudo para ensinar os nossos filhos na caminhada cristã, dentro da igreja, buscando, servindo, louvando e exaltando ao Senhor. Mas sabemos também que muitos filhos, inclusive até filhos de pastores, estão presos hoje, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender. Por que e o que ele fez para que levou ele à prisão, sendo que ele é o filho de um pastor? Mas Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe o porquê que aconteceu aquilo, por que ele está lá. Nós às vezes não sabemos o motivo, né? Mas o que nós sabemos é que tudo há um propósito para Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um, e Deus escreve a nossa história para que nós possamos muitas vezes nos arrepender e voltar ao primeiro amor de Cristo, para que nós servimos ao Senhor com amor, com alegria e com muita dedicação. No verso 17 de Provérbios 22, ainda nos diz: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. A Bíblia nos diz para dar ouvido aos sábios e também aplicar o nosso coração ao conhecimento de Deus. Se nós não buscarmos o conhecimento na palavra de Deus, na Bíblia, nós não vamos estar também dando ouvido aos sábios, porque sabemos que muitas vezes o pai vai dar um conselho para o filho, às vezes o filho debocha, fala: o senhor não sabe de nada, sua geração já passou, nós é que sabemos. Muitas vezes nós estamos enganados, porque o pai nunca quer o mal para o seu filho, ele quer dar um conselho para que você lá na frente não aconteça algo que possa te atrapalhar na sua vida, principalmente na sua vida cristã. A palavra de Deus nos ensina que temos que amar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Tudo que Deus diz em sua palavra, principalmente no capítulo de Salmo em que lemos, Ele cumpre tudo em nossa vida. Muitas das vezes, nós não cumprimos tudo o que Deus quer que façamos para Ele. Basta nós cumprir o que Ele tem para nós, e muitas vezes possamos ser abençoados, felizes, e realmente ter uma vida de alegria na presença do Senhor. Os irmãos conhecem também as histórias de Jó. Ele foi fiel a Deus em tudo, mesmo com toda a sua perda. Perdeu família, perdeu bens, perdeu amigos, quase também perdeu sua vida, mas Deus não permitiu que ele perdesse a sua vida. Porque Jó também teve uma vida de sofrimento. Ele, amando a Deus, teve uma vida de sofrimento, mas no final Deus reconstituiu tudo o que ele tinha e um pouco mais
porque foi um homem de fé, foi um homem que, por tudo o que passou, não desanimou, não desistiu de servir aquele que deu a vida, aquele que deu a sua família, que deu tudo o que ele tinha, mesmo que ele perdeu, mas ele conseguiu tudo de novo e o dobro, acho que 7 vezes mais e muito mais, porque Deus o abençoou, porque ele jamais desviou do caminho do Senhor. Mesmo nos momentos de tristeza, às vezes nos momentos de angústia da sua dor, muitas vezes ele poderia desanimar. Até a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ele disse que tu fala como uma doida, mas ele, mesmo com a mulher dele querendo que ele fazia aquilo, ele jamais deu ouvido a ela, porque ele era um homem de fé. Ele era um homem que realmente temia ao Senhor. Mesmo assim, Deus não o desamparou. Você acha que Deus, ele irá desamparar você nos momentos de tristeza, de angústia, às vezes até de sofrimento? Seja quem você é, ele irá sempre cuidar de todos o que o ama. Nós não sabemos o projeto de Deus em nossa vida, mas ele sabe o projeto dele para nós. Ele tem em suas mãos o projeto dele em nossas vidas. Ele sabe de toda a nossa vida, porque Deus conhece nós desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Se ele conhece nós desde quando nós éramos um feto, você imagina agora de grande, agora que a gente tem consciência das coisas, Deus não vai nos conhecer? A palavra de Deus também nos diz que ele sabe tudo o que nós vamos dizer, antes que saia da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar. Como diz também a Juliana Domingo, no final tudo dará certo, pois já conhecemos o final da história. Amém? Sabemos que Deus escreve certo por linhas certas. Há um ditado popular aí que as pessoas dizem que Deus escreve certo por linha torta. Mas eu acho que está totalmente errado isso aí. Se ele sabe o que está fazendo, se ele é um Deus da criação, como que ele vai escrever certo por linha torta, gente? Ele vai escrever certo por linha certa. Se ele é o dono da sua vida, da minha vida, da nossa vida, ele não vai querer que nós andamos por caminho torto, ele vai querer que nós andamos por caminho certo. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Também nos diz a Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa vida tem que ser uma vida de propósito, uma vida que realmente possamos chegar mais próximo de Deus em oração, na leitura da sua palavra, nos nossos atos, nos nossos afazeres, como diz a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realmente nada tem nos faltado, principalmente o amor de Deus em nossa vida não tem nos faltado, nunca irá de faltar. Basta nós dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor, pedir sabedoria para que Ele nos ensina como também orar. Muitas vezes nós não sabemos nem orar, mas Ele há de nos dar discernimento, há de nos dar sabedoria para que nós possamos saber orar. Pedir, muitas vezes nós só sabemos pedir, mas também temos que saber agradecer, porque só o motivo de nós acordar no dia seguinte, abrir nossos olhos e contemplar a beleza que Deus tem feito na nossa vida, por que não agradecer? Deixar de só pedir, agradecer também, porque Deus, Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus de gerações, é um Deus que escreve certo por linha torta? Não, né? Escreve certo por linha certa, amém? Deus é um Deus que nos dá força, que nos fortalece na nossa vida.